Bom, bom dia a, a todos. Estamos começando, uma aula sobre integridade e corrupção na saúde, dentro do programa de pós-graduação em saúde coletiva, primeiro semestre de 2020, e a disciplina de panorama de saúde global. Então, vamos lá. Primeira questão, para depois a gente refletir, né? Vocês imaginem uma descrição como essa. Numa maternidade, uma enfermeira diz à mãe que ela tem que pagar uma taxa para ver a sua recém-nascida. O bebê nasceu, foi lá para o berçário, e a enfermeira diz que se ela só vai ver a criança se ela colocar pagar uma determinada taxa, obviamente para ela, enfermeira, e diz que se fosse menino, a taxa seria maior. Né? O que vocês acham disso? Isso é uma situação. Vocês já ouviram falar? Que sentimento vocês têm em relação à descrição de um fato como esse? Alguém gostaria de fazer? Eu não estou, por causa dos slides, eu não estou vendo vocês, mas alguém gostaria de dar uma palavrinha, ao menos, sobre isso? Uma primeira reação, assim? O que vocês acham? Aqui a Vivian falando, eu nunca ouvi falar nisso e acho estranhíssimo, assim. Pois é, isso é uma descrição de um artigo e de uma situação real que é bem comum em várias partes do mundo. O corpo técnico, médico, enfermeiro, pessoal auxiliar, demandar aos pacientes ou seus familiares um pagamento por fora para poder fazer para poder ter direito, digamos, ou para poder realizar coisas as quais seriam direitos naturais. Isso repete com material com roupa de cama, com o uso de certos equipamentos, como cadeira de rodas, visita de familiares, né? É extremamente comum em algumas partes do mundo. Né? E a mim mesmo me aconteceu. Uma vez eu fui num país, não vou aqui dar todos os nomes aos bois, né? Mas eu fui, como parte do trabalho que estava fazendo na época, eu ainda não era da OMS, ainda era só professor do Instituto e estava fazendo um trabalho de cooperação com um determinado país. E, nesse processo, eu tive uma reunião com o diretor de uma maternidade. E fui lá, me dirigi à maternidade. Ao chegar na porta da maternidade, o funcionário me disse que eu só poderia entrar se desse a ele uma gorjeta. Né? E eu disse que eu tinha uma reunião com o diretor. Ele disse assim, mesmo assim. E aí eu me identifiquei como enfim, médico de outro país, eu era estrangeiro, obviamente, né? E que estava ali por ordem do ministro. Tarará. O sujeito não se intimidou, tive que ser mais enérgico e, de qualquer maneira, subir de escada, não me permitiu subir de elevador. Um membro do Congresso recebe uma oferta de uma certa quantidade de dinheiro, né, nessa descrição, milhares de dólares, para apresentar uma emenda legislativa ao orçamento anual destinada à compra de equipamentos hospitalares para um hospital em seu estado ou sua província. Isso vocês são isso estranha? Tem algum estranhamento com isso? Eu acho que vocês já ouviram falar disso muitas vezes, né? A gente, direta ou indiretamente, as chamadas emendas parlamentares, né? São foco desse tipo de denúncia. Né? Então, alguém quiser falar alguma coisa, sei lá, levanta a mão aqui. Oficiais, né? Oficialmente, isso não é nem considerado ilegal. Mas
O não oficial é que é parte da emenda volta direta ou indiretamente para o parlamentar. Isso não é Brasil, não, hein? Isso aqui não é Brasil. Isso é citado num outro país, né? Então, por exemplo, benefício de indireto, no sentido de algo que é uma destinação, por exemplo, pode ser um equipamento necessário ou não necessário, né? Ou o equipamento que vai ficar lá parado porque não tem gente ou não tem condições físicas de receber o equipamento. Isso a gente ouve com certa regularidade. O Conselho Municipal de Saúde solicita um dinheiro, um subsídio, para construção de uma UPA. Com o consentimento do Conselho, o diretor do Departamento de Saúde aumenta o pedido do subsídio para incluir materiais para melhorar sua própria casa. Isso é alguma coisa que vocês nunca ouviram falar? Né? Ou já tiveram notícia? Né? A gente já viu isso algumas vezes, em que o sujeito botou tijolinhos, botou certas, enfim, parte do material que foi para construir a UPA foi desviado para a construção da casa ou a reforma da casa de uma determinada pessoa. Não, essa é uma descrição aqui no Brasil, tá certo? Eu retirei de um caso concreto. Um médico particular prescreve um medicamento que um paciente não precisa, porque ele fez um acordo com o farmacêutico da farmácia da esquina para obter uma parte do preço. Por acaso, hoje, ao ligar a televisão, estava lá no jornal, no telejornal, né? Bom Dia Brasil, uma situação de uma rede de farmácias que recebe, direto e indiretamente, 4 gavetas de dinheiro, nunca vi uma coisa daquela, surpreendente, né? Então, há uma relação entre, no caso aqui, medicamento, mas poderia ser um exame, tá certo? Aquela lista de exames que o médico faz e que metade dos quais é completamente desnecessário, né? Porque ele tem certos benefícios, ou da rede de laboratórios, ou da rede de farmácia, ou casos que a gente ouvia falar com certa frequência, né? O implante perdão, o uso de certos materiais, órteses e próteses, né? O escândalo de órteses e próteses que desapareceu do noticiário recentemente, mas que levou até um ex-secretário aqui do Rio de Janeiro à prisão, né? Então, pode ser medicamento, pode ser exame, pode ser um material desse tipo de órtese e prótese. Então, todas essas referências, né, elas fazem parte, eu fiz algumas adaptações, mas de um livro escrito por três autores, Bill Savedov é um deles, é um amigo meu, de 2010, sobre anticorrupção no setor saúde, estratégias para transparência e accountability. Então, há um conjunto de evidências que eles colocaram no livro, né? E essas são só algumas que eu achei que eram interessantes para a gente começar a pensar no problema, né? Que ele não está longe da gente, ele não é uma coisa distante, no outro mundo, no outro planeta, ou no outro país, ou no outro estado, né? E mais recentemente descobrimos que não está nem longe da nossa universidade.
Então, por que, assim, tentando fazer uma síntese dessas referências, por que a gente deve se preocupar com a corrupção na saúde? Primeiro, a corrupção mata. Né? Não é uma frase retórica, é uma frase real. Né? Não é surpreendente que a gente está vendo isso aí na pandemia, que mais pobres sofram com isso, a dificuldade de acesso, a dificuldade enfim, toda a história dos leitos, dos hospitais de campanha, dos equipamentos, dos testes. Né? Então, a corrupção é um elemento que faz parte, né, dos processos que dificultam o acesso da população aos serviços, né, e que exacerba os danos ou as consequências de situações de desastres naturais ou de não naturais. Né? Então, tem uns artigos sobre o número de mortos no terremoto do Haiti, que diretamente relacionados à pandemia. Né? Provavelmente uma parte do número de mortos e da dificuldade de acesso aos serviços durante essa pandemia, perdão, no terremoto do Haiti, né? Agora na pandemia, no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, tem relação com desvios na saúde, né? Que impedem que o serviço funcione adequadamente e que as pessoas tenham acesso ao serviço no momento que necessitam. Além disso, ela fomenta a doença e prolonga o sofrimento. Né? Obviamente, judicialização, uma série de elementos que dificultam o acesso a serviços adequados, elas prolongam a doença, prolongam o sofrimento, né? Impedem a que se aumente a esperança de vida, né? Impedem que se reduza a mortalidade infantil, mortalidade materna, né? Portanto, os resultados de saúde são piores em consequência de processos de corrupção. Terceiro, né, ela mina a confiança entre o prestador de serviço e o paciente. Né? Essa relação de confiança, né, no caso da medicina, mas do serviço de saúde em geral, ela é base para o processo de tratamento. Né? A gente tem visto situações em que há conflitos, agressões, em que não só profissionais de saúde são agredidos, mas pacientes são maltratados, né? Guardiões na porta impedindo que as pessoas se relacionem adequadamente com o serviço. Né? Então, isso, obviamente, elas enfim, criam um ambiente de desconfiança, né? No resultado do tratamento. Né? A saúde ela é o processo de intervenção na saúde em relação a pacientes individuais, ela não é algo que seja 100%, digamos, colocado numa linha de montagem. Né? Mesmo, muitas vezes, um procedimento feito totalmente corretamente, né, de forma adequada, correta, ele pode resultar no óbito do paciente, pode ter um resultado negativo. Né? Então, se ainda existe essa relação de confiança, né, obviamente, aquele procedimento ele vai ser atribuído a uma falha, quando nem sempre isso ocorre, ou a falha pode ocorrer pela dificuldade, insegurança, ou conflito, ou ausência de material, etc. Então, essa relação entre pacientes, população e profissionais de saúde, ela é minada, né, em processos nos quais um lado, que é o caso dos prestadores ou do serviço, né, estão
digamos, contaminados por um processo de corrupção. Aquele exemplo que eu dei em primeiro lugar, por exemplo, em que o serviço ele explora, né, a situação de fragilidade do paciente, né, para poder tirar vantagem. Por exemplo, em alguns países, em alguns lugares, eu conheço bem pessoalmente, mas tem descrições na literatura, né, há toda uma situação de busca de benefícios em situação de fragilidade. Eu tive a oportunidade de visitar, mais recentemente, há 2 anos atrás, né, final de 2018, isso, um hospital na República Democrática do Congo, em que as mães eram quase que tem um artigo no jornal tem um artigo científico sobre isso, e está no relatório que a gente produziu para a Academia Nacional de Ciências da Saúde, Medicina e Ciências americana. As pacientes, as parturientes, né, elas eram retidas no hospital até que elas pagassem uma determinada quantia. Então, quase que sequestradas naquele hospital até que a família pudesse desembolsar um valor qualquer, né? E nós, enfim, não tínhamos ido lá para isso e terminamos fazendo uma denúncia, enfim, objetiva depois disso. Está no capítulo, num dos capítulos desse relatório, exatamente sobre integridade na saúde. A gente cita esse caso, cita outros também, e isso é um problema. E, por último, um quarto elemento é de que, obviamente, e a gente vê aqui, não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares, né, há uma desconfiança e uma falta de perspectiva sobre a prestação de serviço de saúde. Então, popularmente diz uma moral baixa, tá certo? Mas literalmente moral no sentido ético, no sentido da qualidade, né? Há uma desconfiança dos gestores, né? No que vamos melhorar os resultados, porque aquela instituição ou aquele, enfim, aquela instituição, aquele conjunto de instituições estão associadas a roubo, a corrupção, enfim. Então, os resultados, elas são já uma boa literatura sobre isso, né? A baixa qualidade do processo de gestão, de governação, ela está associada à redução da esperança de vida. E ao reverso, né? Melhoria no processo de governação, né? No processo de gestão, na liderança, ela está associada a melhores taxas a menores taxas de mortalidade, né? E a níveis mais elevados de saúde. E aí não só saúde física, saúde mental e outras, né? Bom, então voltamos aqui, uma coisa importante: como é que a gente define corrupção, tá certo? É óbvio que tem um senso comum em relação a isso, mas, enfim, para a gente poder estudar esse assunto, ou como qualquer outro ramo de estudo no campo da saúde coletiva, a gente precisa entender e ter uma definição comum sobre aquele objeto, aquele assunto, né? Então, de modo geral, né, a corrupção é o abuso de poder confiado para ganho privado, ou seja, ela é o agente público que retira daquela instituição, enfim, daquele governo, daquela nível de governo, né? Ele abusa da autoridade que ele tem, seja ela eleita ou nomeada, para ter ganhos privados. E ela pode ser classificada como grande, mesquinha ou política, né? Dependendo obviamente, do dinheiro perdido, quer dizer, muito dinheiro, grande corrupção, e do setor que ela ocorre.
Então, em síntese, assim, de forma quase senso comum, mas esse uma definição aceita hoje universalmente. Grande corrupção consiste em atos cometidos pelo um nível alto de governo que distorce políticas, funcionamento central do Estado, permitindo que líderes se beneficiem à custa do bem público. A gente tem aqui um processo de impeachment de um governador, né? Temos outros governadores aqui no Estado que foram para a cadeia, exatamente porque distorceram, tá certo? Políticas, desenvolvendo ações ou montando elementos na política de saúde, né? Em seu benefício, não necessariamente em benefício da população, né? Ou tirando desse processo uma série de benefícios, tomando decisões que permitiam a ele ter ganhos privados, né? Mais do que atender às prioridades daquele setor. A mesquinha, aquele abuso diário de poder, eu citei o caso da maternidade, mas assim, aquelas situações diárias em que você tenta acessar e o sujeito diz que, a gente popularmente diz assim, ele cria dificuldade para vender facilidade, tá certo? Isso pode ser escolas, hospitais, polícia, né? É o guarda que pede um dinheiro para poder registrar um caso ou para poder não registrar o caso de um avanço sinal ou qualquer outra infração menor, tá certo? Né? Ou essas situações do dia a dia, né? Em que você se vê confrontado no seu direito de viver a sua vida, né? Por enfim, um abuso de poder daquele agente público. É uma história que se conta, não sei se é verdade ou não, mas a primeira vez que eu fui ao México, uma coisa que a gente era comum no Rio de Janeiro, ter aqueles dois soldados, Corme e Damião, né? Então, dizem, enfim, não, era a história que me contaram na época, não sei se é verdade ou não, mas que eles tinham dobrado os guardas que faziam as rondas nas ruas do México para exatamente evitar que um soldado, um policial individualmente pudesse cobrar ou explorar as pessoas. E que o que aconteceu foi que o que se passou a pagar foi em dobro, né? Então, era uma história engraçada, né? O que se contava, porque a gente via muitos... Para a gente era comum, que a gente tinha aqui o chamado Corme e Damião, né? Dois policiais que já andavam em conjunto, e a gente continua vendo aqui sempre. Há digamos, uma concepção de que dois agentes públicos juntos, nesse caso policial, você reduziria digamos, aquele ímpeto individual de um deles de explorar. Isso, não, obviamente, na prática, não é o que a gente vê. Mas essa situação da dificuldade de acesso aos serviços diariamente, a mesquinharia cotidiana, né? Seja no posto de INSS, na UPA, no posto de saúde, na clínica, no hospital, etc. A gente tem notícias disso e há alguma literatura sobre isso. E o terceiro grupo, que é a corrupção política, né? Que é a manipulação de políticas, instituições e regras, né? Na alocação de recursos e no financiamento, para sustentar posições de poder, status e riqueza. A gente vai ver aqui um pouquinho isso aí, né? Seria não só uma associação entre aquela grande corrupção, mas não necessariamente para tirar proveito individual de dinheiro, né? Mas definições de alocação de recursos que para sustentar um poder existente, um status, ou, eventualmente, riqueza, se confundindo digamos, com a grande corrupção, mas, no caso, por definições de políticas maiores, né? Tem nesse artigo, mas tem outros também, buscam
eu tinha dado isso, esse artigo como referência, depois, como a gente limitou em 2 artigos para poder fazer uma leitura e tal, o curso não era só sobre isso, eu retirei. Mas tem um quadro conceitual, né, de como é que a corrupção e a fraude podem se manifestar no sistema de saúde. Tá? Eu deixei o quadro originalmente, que eu não consegui fazê-lo, reproduzir em português no momento que eu fiz, mas eu acho que é perfeitamente compreensível. Né? Se vocês veem em cima, né, a gente vê aqui o Estado, que normalmente é um Estado regulador, tá certo? Pode ser o Ministério da Saúde, né? Pode ser uma agência reguladora, a Anvisa, a ANS, ou outra coisa desse tipo, né? Em que você tem o que a gente chama de o Estado é capturado, né? Ou seja, capturado por processos de influência, né? Então, por exemplo, na definição e aprovação de normas, né? Como eu disse, pode não ser somente dinheiro, né? Por exemplo, a definição de normas sobre um assunto bem polêmico, né? Sobre a questão do aborto, né? Em que uma determinada norma é capturada por um determinado grupo, né? Mesmo, quer dizer, não se trata de necessariamente igual digamos, ao pagamento de dinheiro, mas é capturado por uma determinada corrente, né, que se impõe, né, que impõe uma determinada norma sobre o conjunto da população. Mas aqui, por exemplo, está nessa aprovação de normas que permitiram a realização da compra, né, emergencial, né, abolindo certas regras, ou a construção de hospitais sem que projetos tivessem sido definidos anteriormente, em que você entrega ao construtor, à empresa privada contratada, a definição de todas as normas e a definição do que material vai usar, enfim, de que normas vai seguir e tal, né? E isso pode, por exemplo, gerar o uso de materiais de baixo custo, né? Essas contratações globais, por exemplo, elas sem regras claras, definidas e objetivos a cumprir, elas permitem a manipulação enfim, do que vai ser usado, ou por exemplo, reduzindo, aumentando os ganhos financeiros e reduzindo a qualidade do material ou do que vai ser prestado, né? Isso pode acontecer na compra de ambulância, na compra de material, equipamento. A gente viu isso na coisa dos ventiladores, por exemplo, né? A mesma coisa na área de medicamentos, né? Em que sei lá, denúncia de que foram comprados testes que não funcionavam lá em Brasília ou em outros lugares. Estou usando os exemplos aqui porque eles estão na minha cabeça mais facilmente, mas teria aqui um conjunto de exemplos a serem apresentados. E os artigos que vocês leram vão trazer algum desses exemplos. Uma coisa que é também comum e existente no campo da prestação direta mesmo do serviço, seja nos serviços próprios, né, no caso do setor público, ou seja, na terceirização de algumas coisas. Então, em que você contrata serviços e pessoas, né? Então, nós temos no campo da construção,
no campo do equipamento e medicamentos, né? E no campo por exemplo, da gestão de pessoas, em que você pode ter situações de absenteísmo, quer dizer, pessoas que não vão trabalhar, né? A gente, a tese, uma tese de uma aluna minha, né, que fez uma amostra nacional sobre funcionamento de clínicas de família, mostrou uma percentagem importante, né, de médicos que não cumpriam seus horários, né? Então, essa é um tipo de corrupção no qual você recebe e não trabalha. Se criou um nome, enfim, para isso na literatura, que chama-se ghost workers, ou funcionários fantasmas, aqui que a gente chama, né? E tem aí uma literatura bastante vasta sobre isso. Ou, no caso de contratação de terceiros, talvez, sei lá, no caso aqui do Brasil, OS, outros, né? Ou de pagamento de serviços feitos, né? Então, dizer, o profissional que fatura 2 vezes pela realização do mesmo serviço, né? Presta menos do que reclama em termos de do que digamos, da fatura que apresenta, né? Se você tem isso com seguro-saúde, com outras situações, ou mesmo aquelas situações de roubo, né? A gente tem muitos lugares, o sujeito meses sem receber salário, e ele vive de vender material que ele retira do posto de saúde, do hospital e tal. Nenhuma dessas situações é novidade para nenhum de nós, né? Mas aí tem alguma literatura e algumas pesquisas sobre isso. Enfim, até o ponto de que da relação direta com pacientes, né? Você tem algumas coisas de tratamentos desnecessários, prescrições desnecessárias, cobranças ilegais de serviços não realizados, né? Enfim, situações de fraude na prestação mesmo de serviços, né? Pacientes que seja isso no sistema público, no sistema privado, né? Há alguma literatura sobre isso e há também a denúncia e a cobertura da imprensa sobre essas situações. Enfim, então, tentando aqui fazer um resumo, né? Quais são as formas mais comuns de corrupção na atenção à saúde? Coisas que eu fui falando aqui e que sistematizar. Subornos e comissões, né? Essa é uma forma, digamos, que a gente atribui ela muito aos ocupantes de cargos, né? E digamos, aqueles que têm responsabilidade na legislação, normatização e na gestão do serviço. O segundo, roubo e desfalque, né? Mais propriamente atribuído a funcionários que trabalham com processos de pagamento, né? Mais diretamente, né? Não, essas coisas elas valem para o setor público, o setor privado, de forma óbvio que há diferenças na prática, mas elas servem para os dois setores, né? O terceiro, danos intencionais a bens públicos para lucro privado. Durante muito tempo, e ainda não é totalmente estranho, né? Nós ouvimos falar, e depois, enfim, algumas situações se tornaram públicas, de funcionários que cortavam os cabos dos raios-x de hospitais públicos, porque tinha um serviço de radiologia privado do lado e que era a pessoa trabalhava nos 2 lugares ou que recebia para isso. Isso tampouco é estranho às pessoas que trabalham no setor ou que, de alguma maneira,
tiveram algum conhecimento sobre o processo de gestão, né? Eu mesmo, quando trabalhava num dos lugares que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, creio que foi na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a gente chamou a polícia, abriu o processo em duas situações, em que os cabos dos aparelhos eram cortados e ficava depois para consertar meses para consertar, quando não eram roubados as ampolas, etc. Tá? Absenteísmo, eu já citei, né? É uma forma importante de corrupção. As pessoas ficam nervosas e reagem à discussão sobre isso, mas evidentemente uma forma de não cumprimento de um contrato, né? E de uma subtração em relação a esse contrato, a subtração de recursos, né? Situações que você tem que contratar duas pessoas para cada uma delas fazer metade do contrato e ganhar o valor inteiro. O quinto, pagamentos informais, né? A gente já tem notícia e tem toda uma literatura sobre, enfim, a necessidade de pagamentos informais a certos profissionais. Eu citei o caso daquele caso da maternidade, mas aquilo é só um exemplo de situações múltiplas que ocorrem com diferentes tipos de profissionais, né? Não só médicos, mas outros, para a realização de um determinado procedimento ou exame, ou que seja, da marcação, da internação, né? Esse é uma situação que, enfim, é uma forma comum de corrupção na atenção à saúde. O outro é o uso de sujeitos humanos para obter ganhos financeiros, né? Hoje é toda uma legislação, um conjunto de normas para clinical trials, né? A gente está acompanhando agora toda a coisa de clinical trial em relação à vacina, né? Mas isso não, e ainda é um campo no qual empresas privadas, enfim, elas no desenvolvimento da pesquisa, na aplicação de determinados remédios, né? Elas, enfim, usaram pessoas e a gente tem muitos casos. Um caso clássico foi da talidomida, né? Em que, muitos anos depois, se veio a descobrir, gerou toda uma série de processos. Há uma boa literatura sobre isso para quem tem interesse. E, por fim, a corrupção potencialmente institucionalizada, né? A gente não preciso falar muito sobre isso, porque essa é uma situação que ocorre em muitos lugares, em que a gente brinca dizendo o seguinte: do porteiro ao diretor, todos são, enfim, exploram a situação de fragilidade do paciente, da família, da população, para obter ganhos, né? E de maneira, digamos, quase não, institucionalizado, ou seja, é um modo de funcionamento daquela instituição, né? Essa é uma situação muito grave, mas não incomum, né? Na América Latina e em outras partes do mundo. Bom, em que áreas a gente encontra casos de corrupção? Eu citei isso quando mostrei aquele quadro, um quadro conceitual, um framework, tá certo, né? E que a gente vê áreas de construção, reabilitação e instalações de serviços. Então, a contratação de uma empresa para reformar, construir, né? Ela se faz quer dizer, a corrupção ocorre nesse processo de realização de construção. As empresas de engenharia civil aqui no Brasil foram bastante afetadas, instrumentos de processo de corrupção em diferentes domínios, diferentes setores. Na saúde não foi diferente e não é diferente. Compra de equipamento de suprimento, incluindo drogas, né? A gente viu aí, enfim, continua nas manchetes a questão dos ventiladores, dos testes, e de outras
enfim, outros equipamentos, suprimentos e medicamentos. O processo de distribuição, né, de medicamentos, né, você distribuir mais para um lugar, menos para o outro, ou distribuir 10 em vez dos 100 que estavam programados, né, ou dos equipamentos. A questão no processo de prestação de serviço mesmo, né, a gente tem visto situações desse tipo. A regulação da qualidade em produtos, serviços, instalações profissionais, né? A ideia, o processo da corrupção, em muitos casos ocorre nesse caso, em regulação. Por exemplo, no caso de a gente tem notícias, né, não só no Brasil, mas em outros lugares, e tem literatura a respeito, né, a mudança de normas para beneficiar determinadas empresas, determinados produtos, né, a fragilidade nas normas, por exemplo, de contratação de terceiros, no caso, por exemplo, das OS ou outras, né, e assim por diante. Outro campo da prestação de serviços médicos ou profissionais de saúde propriamente dito, em que você pode ocorrer casos de corrupção. Na educação dos profissionais de saúde, o caso, por exemplo, da abertura de escolas privadas, né, em que a gente tem uma literatura mostrando como que faculdades, escolas técnicas ou outras, não só para médicos, mas para outros profissionais, elas foram feitas com base no uso de propina, né, na corrupção de agentes públicos que deveriam zelar por certas normas, né, e que, por baixo do pano, fragilizavam as normas ou autorizavam, independente da política adotada. E, por fim, na pesquisa biomédica. Então, vou citar agora vou dar alguns exemplos de consequências para a atenção aos pacientes, só para chamar a atenção e permitir que depois a gente faça a leitura, faça uma discussão mais adequada, não só dessas ideias, mas da questão dos artigos, né? Mais uns 5, 10 minutinhos eu termino aqui, né? Então, cada uma dessas áreas que eu citei, né, você tem um tipo de prática antiética e de corrupção, né? Por exemplo, na construção de instalações de saúde, subornos e propinas para contratação, para agilizar o procedimento. Então, a implicação é que o sujeito muitas vezes vai construir alguma coisa de baixo custo, com baixa qualidade, que não atende necessidade. A gente, às vezes, compra um equipamento e aí a sala é inadequada, a eletricidade inadequada, o teto cai. Na semana passada, durante as chuvas, a gente viu que algumas unidades de saúde da família, o teto não resistiu à chuva, né? Certamente é resultado de baixa qualidade naquela construção. Então, cada uma desses setores que eu citei, eu depois vou passar isso para vocês, mas você tem tipos de práticas que ocorrem, né, como exemplos ou retirados da literatura, né, e implicações para a atenção ao paciente, né? Por exemplo, o fornecimento de medicamentos e bens e serviços, em que você fornece medicamentos que não funcionam, que têm doses menores daquelas que sejam terapêuticas, ou que servem a algumas pessoas e não servem a outras, né? Provocando uma desigualdade no acesso a esses medicamentos. A questão da venda de remédios gratuitos, né, por exemplo, né, que é um imposto adicional que as pessoas pagam. O Brasil é um dos países mais iníquos na quantidade de recursos que as pessoas tiram do seu bolso para pagar serviço. Apesar do nosso sistema ser público, universal, gratuito, né, as pessoas pagam outras coisas, exames, medicamentos, né? É uma parcela importante do per capita em saúde, o que as famílias gastam com os serviços, direto e indiretamente.
no cuidado, no acesso propriamente dito, já citei alguns desses casos, a questão de medicamentos falsos, por exemplo, né? A gente hoje tem aqui no Brasil uma situação melhor desse ponto de vista, mas há países que têm problemas importantes, né, na circulação de medicamentos falsificados. No caso da pesquisa biomédica, né, eu citei aqui, a gente melhorou muito desse ponto de vista. A OMS criou uma central de registro de testes clínicos, né, clinical trials, e isso vem melhorando substantivamente em todo o mundo, né? Então, a gente tem hoje uma situação melhor, mas há muitos estudos, há uma boa literatura sobre isso, estudos que foram feitos que causaram lesões ou morte em pacientes, e usados, feitos de modo antiético, né? Em relação aos alunos, a gente tem algumas situações desse tipo, de pesquisas que exigem, que inclui a participação de alunos, né? E que você pode ter problemas, de vez em quando a gente vê aí fraude em artigos que são publicados, no resultado de pesquisa, né? Aquele caso que ficou famoso recentemente na China, o sujeito que publicou e falsificou os seus resultados, mas não é incomum, e os mecanismos de peer review nem sempre são eficientes para detectar isso. Tal a quantidade de pesquisa e publicação que se faz hoje, nem sempre isso é muito simples. No caso da formação, a formação médica, por exemplo, né, você tem exemplo de faculdades que são abertas com propina para agentes públicos, mas recentemente a gente até teve um caso que esses casos mais assim midiáticos, né, a gente termina sabendo, mas há toda um médico que fazia, ou alguns médicos que faziam provas por alunos e cobrando 80, 100 mil reais, mas não é incomum esse tipo de situação, de roubo de prova, etc. A gente tem aqui um certo know-how em relação a isso, em termos de situações que a gente tem visto, e a literatura tem alguma coisa sobre isso. Bom, penúltimo slide aqui para a gente parar. Enfim, é um problema, a corrupção é um problema complexo, né, e que ameaça acesso a cuidados, equidade e resultados de saúde. Não nos enganemos, né? E a gente aqui tem uma coisa importante, não só do ponto de vista político, uma questão importante também para o campo da saúde pública, né, para o campo no qual nós nos debruçamos e trabalhamos, né? Há um reconhecimento cada vez maior do resultado disso, o resultado negativo disso, obviamente, e na necessidade de tomar medidas de integridade, né? Que nem sempre são simples e fáceis. Não basta essa ideia de que não, vamos só eleger pessoas honestas, né? Você tem que ter mecanismos sociais e científicos, né, para enfrentar os problemas, né? E para isso a gente tem que identificar causas e processos, né, para que se possa elaborar programas eficazes, aliviar a pressão e fortalecer a resistência. Então, feita essa introdução, né, eu queria, antes da gente entrar nos artigos, ouvir assim, alguns de vocês, e eu vou tirar isso aqui para a gente poder se ver, né? Enfim, alguns de vocês podem ter tido experiências com isso, seria legal, ao menos uma primeira reação, né? O que vocês acham que é mais prevalente, mais grave na experiência de vocês, e eventualmente, alguma ideia de como é que a gente pode estudar isso, né? Que tipo de pesquisa, vamos botar assim, né, a gente pode fazer? Como é que a gente pode estudar essa questão, né, e contribuir, obviamente, para que a gente possa ter decisões políticas melhores, né? A gente chama de processo de decisão política melhor
e mais adequado. Então, perguntas também servem. Uma queria saber só o que é ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Tá. A outra dúvida é, naquela classificação de corrupção, grande corrupção, mesquinha e política, a corrupção mesquinha seria só do agente público? Como é que entraria essa questão do privado? Não. Público ou privado. É mais comum no público, mas no privado também você pode ter. Eu prometo que eu vou ser bem sucinto na apresentação, tá? Bom, eu vou apresentar o texto Intervenções para reduzir a corrupção no setor de saúde. Esse texto é uma revisão que procurou explorar os impactos de intervenções que visavam a redução da corrupção no setor de saúde. Através de evidências empíricas, os autores procuraram explorar estratégias com a finalidade de orientar e trazer perspectivas promissoras de combate à corrupção, especificamente no setor de saúde. Apesar das evidências encontradas na literatura, segundo os autores, as mesmas são insuficientes, necessitando mais evidências e mais estudos que avaliam o impacto dessas ações, tanto no combate à corrupção, quanto os seus impactos reais na saúde das populações. O setor de saúde é caracterizado por grandes orçamentos públicos e cada vez mais uma proporção destes recursos são transferidas para as entidades privadas. O setor é responsável e tem um papel vital no bem-estar da população. Além disso, as pessoas que utilizam do sistema de saúde estão como pacientes, destacando assim o momento de vulnerabilidade no qual se encontra e muitas vezes não estão totalmente cientes de seus direitos. Existe uma grande variedade de atores envolvidos com a saúde, como legisladores, empresas de saúde, profissionais de saúde, fornecedores, e tudo isso faz com que esse setor seja altamente vulnerável à corrupção. Embora seja muito difícil quantificar a corrupção no setor da saúde, há algumas estimativas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o FBI estima que entre 3% e 10% dos orçamentos dos programas como Medicaid e Medicare são perdidos por pagamentos indevidos, o que pode corresponder anualmente entre 35 a 117 bilhões de dólares. Outro estudo estima que 7,29% dos gastos globais com saúde são perdidos com fraudes anualmente, cerca de 415 bilhões de dólares, com base numa estimativa de 2008 da OMS para despesas globais com saúde. A corrupção, ela afeta de modo negativo o desempenho do sistema de saúde e aumenta as desigualdades. É fundamental estudar formas de reduzir a corrupção, não apenas para reduzir a perda de recursos, mas também para resolver os efeitos adversos da corrupção nos sistemas de saúde e seus reflexos na sociedade. Embora o dinheiro perdido tenha impacto direto e imediato no custeio, seus efeitos são negativos e vão além. Funcionam como um espelho da sociedade, refletindo a qualidade do governo e sua preocupação com o bem-estar da população. Seus impactos são de longo prazo. Lutar contra a corrupção reflete a busca por mais e melhores cuidados em saúde, por instituições mais fortes e políticas públicas de interesse social, que são de imenso valor. Na percepção dos autores, a corrupção sempre viola os direitos de outros indivíduos, porque se constitui como uma ameaça, tanto a direitos estabelecidos, quanto à própria saúde. Os autores destacam que a ganância, o poder de decisão sem controle, arranjos dentro do sistema de saúde ou estado geral de governança de uma sociedade, como fatores que podem contribuir em alguma medida para a corrupção. Mas mais do que entrar no mérito da discussão sobre o que é corrupção, é importante perceber que a mesma se desenvolve de diferentes maneiras, aproveitando-se de diferentes estruturas, incentivos, mecanismos, o que faz com que as intervenções tenham resultados diferentes, tanto a curto quanto a longo prazo, em situações e configurações distintas. A corrupção, ela pode ocorrer em qualquer área do setor da saúde. E acontece quando as pessoas abusam de sua própria posição para beneficiar a si mesmas, sua organização ou outras pessoas próximas. Pode assumir várias formas, incluindo suborno, roubo, fornecer informações incorretas ou imprecisas deliberadamente. Funcionários de saúde, por exemplo, podem roubar fundos de saúde. Administradores de hospitais podem alterar registros para aumentar os pagamentos hospitalares.
Médicos podem aceitar subornos ou presentes de empresas farmacêuticas, né, em troca do uso de seus produtos. E pacientes podem tentar subornar funcionários de hospitais para evitar filas de tratamento. A corrupção afeta o setor de saúde de várias maneiras. Pode tirar o dinheiro dos cuidados de saúde, levando a uma qualidade inferior, dificultando o acesso a esses cuidados e tornando-os ainda mais desiguais. Frequentemente afeta mais as pessoas mais pobres. A corrupção pode favorecer a construção de hospitais e compra de equipamentos caros e de alta tecnologia em detrimento de programas de saúde de atenção primária. A corrupção tem sido muito associada a taxas de imunizações mais baixas e falhas no tratamento de pacientes, a subutilização de equipamentos públicos de saúde, a redução da satisfação e da qualidade do atendimento e o aumento do tempo de espera. Algumas análises de associação entre medidas de corrupção e medidas de saúde em diferentes países indicam que mais corrupção está associada a piores resultados em saúde. Há indícios que um nível mais baixo de corrupção ou um menor controle da corrupção em um país pode levar a uma maior expectativa de vida. Há uma taxa de mortalidade infantil menor e menos índices de mortalidade de crianças até 5 anos. Porém, não foi encontrada associação entre corrupção e a prevalência de doenças como AIDS ou tuberculose. A importância dessa revisão reside no fato que a corrupção no setor de saúde ser generalizada. Isso reduz a eficácia e a equidade dos serviços de saúde, que, por sua vez, tem efeitos adversos. Uma ampla gama de estratégias para reduzir a corrupção foi descrita na literatura, mas seus impactos são incertos, seus efeitos podem ser adversos e exigir investimentos substanciais. Aqui o autor ele destaca que as intervenções, né, que ele traz nessa revisão foram agrupadas em 4 categorias: divulgação de informações, detecção e fiscalização aprimoradas, estabelecimento de uma agência independente com detecção e fiscalização aprimoradas e maior transparência e responsabilidade. Esses 5 estudos foram conduzidos nos Estados Unidos, Alemanha, Índia, Quirguistão e Coreia do Sul. Para não prolongar muito, eu vou direto para a síntese de como o autor trata e discute um pouco esses achados. Ele sintetiza demonstrando que há poucas evidências sobre como a melhor forma de reduzir a corrupção. Algumas intervenções, ainda que promissoras, incluem melhorias na detecção e punição da corrupção, especialmente esforços coordenados por agências independentes. Outros exemplos incluem diretrizes proibitivas quanto ao recebimento de benefícios, presentes ou favorecimento de profissionais de saúde, por parte da indústria farmacêutica. Destaca-se também práticas onde há maior controle, maior transparência, melhor prestação de contas, assim como incentivos reduzidos para pagamentos informais. Os autores questionam também o entendimento de até que ponto o aumento da transparência por si só reduz a corrupção, afirmando que isso é incerto. Segundo ele, há necessidade de monitorar e avaliar os impactos de todas as intervenções para reduzir a corrupção, incluindo potenciais efeitos adversos. Não sabemos quais são os efeitos dessas estratégias na saúde ou na saúde das populações, ou se essas estratégias tiveram algum efeito prejudicial. Isso porque os estudos avaliaram apenas os efeitos das estratégias sobre a corrupção e sobre a utilização de recursos. E porque as evidências, no caso do artigo, em sua maioria, eram de baixa certeza. Ele, assim, né, resumindo aqui um pouco, falando só mais um pouquinho, ele trouxe alguns exemplos, né, em alguns países diferentes da nossa realidade, e acontece que todos esses exemplos, os impactos foram no combate à corrupção. Os impactos mesmo desse combate não tem uma evidência muito certa. Apesar da gente ver um reflexo disso, segundo o autor, as evidências ainda são muito fracas, necessitando mais estudos. Não sei se o professor gostaria que eu falasse um pouco desses exemplos.
Vamos ouvir aqui todo mundo, então, perguntas e tal, inicialmente. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma observação? Números assustadores. Duas coisas que logo no início, né, que essas revisões mostram, né? A abrangência, ou seja, não é porque os Estados Unidos e blá, 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 etc., entendeu? Você tem uma abrangência. E dois, a quantidade de dinheiro e, por consequência, eventualmente, de vidas, o dinheiro perdido e de vidas afetadas é assustador, né? Mais alguém? Eu queria falar uma coisa bem rápida. Agora o senhor me lembrou de uma coisa que, assim, eu sou professor de sociologia, né? Durante o meu estágio no Colégio de Aplicação da UERJ, assim, né, a gente aborda o neoliberalismo nas disciplinas do segundo ano do ensino médio. E em um dos seminários que a gente fez com os alunos, a gente abordou o tema das organizações sociais. Eu, particularmente, fiquei com esse tema, que eu fui falar sobre neoliberalismo na Argentina e no Chile. Mas eu achei muito interessante porque essas temáticas são muito pouco abordadas no ensino básico, sabe? E eu acho que é muito importante que a gente possa levar essa discussão também para outros espaços, como para a educação básica. Só isso. Não, tá bem, não vejo problema nenhum. Só me preocupa um pouco, aí eu vou, a minha opinião, essa ideia de que OS igual neoliberalismo. Aliás, eu tenho horror dessa palavra neoliberalismo, eu mesmo. Mas terceirização, contracting out, existe desde que existe o Estado, né? Que se paga pessoas para fazer coisas, tá certo? Então, do meu ponto de vista, uma interpretação equivocada. As organizações não filantrópicas sempre existiram. Aliás, elas são a origem da Previdência Social, né? Enfim, vocês estudarem o sistema de saúde brasileiro, a origem das políticas e ações de proteção social estão nessa base. Mas eu estou falando isso porque aqui até, enfim, de repente, o ex-secretário que acabou de sair disse: não, eu vou acabar com organizações sociais. Quer dizer, o problema não está nas organizações sociais, ainda que possa estar nelas também, né? O problema está na construção disso que você fez a revisão e que a gente falou, né? Enfim, nas oportunidades que são criadas e nos mecanismos de capturar o Estado para fins privados. E se não é essa maneira, antigamente não existiam organizações sociais e a corrupção existia de maneira diferente, né? Isso que eu quero dizer. Assim, não adianta culpar o sofá. O problema está em que você tem mecanismos de sociais, né, transparentes e tal. Uma das maneiras por exemplo, no caso um tema que eu estudo, que é as instituições e as faculdades, escolas privadas, né? Medicina, está saindo um artigo de enfermagem, acabou de sair um de odontologia, vamos estudar agora o setor, a farmácia e tal. A questão não é o fato de ser escola, quer dizer, tem implicações, ser público ou privado, mas essa não é a questão. Não é por isso que você tem corrupção, não, né? Você tem mecanismos que são não transparentes. Então, uma forma de, por exemplo, avaliar a qualidade, né, ou autorizar escolas e acompanhar, era ter o que a gente brinca de ter luz do sol, né?
a luz e a transparência, elas são a ferramenta mais, e o controle da sociedade são as ferramentas mais importantes. Mas o centro dessa aula, né, e dessa conversa, não é tanto... claro, são as políticas que se podem adotar para aumentar a integridade, né, e prevenir corrupção na saúde. Mas é muito mais pensar que esse é um campo de estudos, é um campo no qual a gente pode, ao estudar, contribuir para que melhore as condições de saúde da população, né? E isso é uma questão global hoje, né? Como eu disse, eu só dei 2 artigos, mas para vocês lerem, mas é toda uma literatura sobre isso. O Manuel, essa revisão que o Manuel leu, eu acho que vocês deviam todos ler, ela mostra não só a abrangência, enfim, é uma das chamadas paladinas, e quem tem estudado muito isso, ex-ministra de Saúde do Paquistão, ela foi até, concorreu a diretora-geral do OMS, quando foi eleito o Tedros, né? E ela era co-chair desse estudo que eu participei, da Academia Nacional de Medicina Americana, tem um relatório global, mas e ela tem ela publicou no Lancet o artigo da ex-ministra de Saúde do Peru, que fez um artigo no Lancet também legal. Então você tem aí uma literatura mostrando, tentando, enfim, identificar os diferentes aspectos do problema, né? E tentar, o que a gente chama de definir elementos de política pública. Vamos ao segundo artigo? Esse é um dos poucos estudos que eu achei sobre corrupção em saúde no Brasil, tá certo? E eu achei bem legal porque faz um estudo nas municipalidades, que a gente está, ainda que tenha 6 anos atrás, tal, mas não tínhamos pandemia à época, mas ele traz dados do Brasil, acho que ajuda a gente a pensar. Vamos lá. Bom, então, qualquer coisa, se falhar, vocês me avisem. Só para rapidamente me apresentar, eu sou psicóloga e fiz mestrado no IMS, também doutorado, e no mestrado foi há mais tempo, o doutorado eu terminei agora em março, na área de Ciências Humanas e Saúde, então, só para dizer que não vou me ater a questões de fórmulas e variáveis, etc., mas, enfim, se vocês tiverem algo importante a falar sobre essa questão, acho que depois a gente pode comentar, né? Não tenho informação para fazer esse tipo de avaliação. Esse texto de 2014, Governance in Managing Public Health Resources in Brazilian Municipalities, do Jorge Avelino, Lorena Barberia, Ciro Biderman, não sei se eu estou falando os nomes corretamente, e o objetivo mais geral do artigo foi contribuir para essa discussão sobre a questão da governança em saúde, né? E isso foi feito através da apresentação de dados novos, né? Em relação ao gerenciamento dos recursos de saúde nos municípios brasileiros, né? E, de modo mais geral também, o método inclui a análise de 980 municípios brasileiros que foram selecionados a partir de auditorias realizadas pela CGU, que é a Controladoria Geral da União. A CGU faz essas auditorias de modo geral, não apenas na saúde, mas claro que a pesquisa foi com foco nas informações dos recursos destinados à saúde. Eu achei interessante mencionar que foi elaborado um índice numérico de corrupção, apesar de eu não ser da área e não ter familiaridade, assim, eu acho que eu consigo entender, mas eu não consigo falar sobre isso, né? E a ideia era exatamente evitar avaliações que fossem mais subjetivas das questões relacionadas às práticas de corrupção. Se eu entendi corretamente, os autores apontam que um dos problemas dos estudos e das pesquisas relacionadas à corrupção tem a ver com o fato de serem avaliações mais
subjetivos, né? E o problema disso é que esse é um meio impregnado de complexidade, né? Então, é muito fácil você, de repente, cometer um erro e achar que um erro de avaliação, né? No caso de uma fiscalização, por exemplo, né? No caso dessas auditorias. Você, de repente, interpretar que um erro honesto, né? É uma prática de corrupção e vice-versa, né? Eu achei interessante esse apontamento, mas eu não tenho certeza se necessariamente a construção de uma medida objetiva evita esses erros, né? Mas, enfim, é uma questão. Logo no começo do artigo, os autores vão falar da noção de governança. Quer dizer, eu traduzi assim, eu não sei se também é a melhor tradução, né? Eu percebi que na apresentação do professor... Ah, tá. Certíssimo. É porque estava governação. Tá. Enfim, se eu falar alguma besteira, você, por favor, me interrompe, que tem questões muito complexas para mim nesse artigo, mas eu gostei muito de ler, assim, achei bastante rico, enfim. Mas essa noção de governança, eles apontam, né, que tem estado no centro da discussão sobre a questão do desempenho dos sistemas de saúde, e desempenho no sentido de eficiência e qualidade dos serviços, ou seja, o que a governança, a boa ou a má governança, né, pode estar relacionada à ineficiência e à baixa qualidade de serviços, e aí a corrupção seria um desses fatores que mais ameaçam uma boa governança. Eles falam um pouco sobre isso, mas acho que na apresentação também inicial do professor Mário, também isso já foi abordado. Eles apontam, os autores, que os debates em saúde têm focado as relações entre corrupção, descentralização e accountability das autoridades de saúde. Vocês podem ver que eu marquei de forma diferente o termo accountability, porque esse termo me pegou, e aí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também. Eu vou propor que a gente se debruce um pouco nesse termo mais à frente, mas, enfim, daqui a alguns slides a gente fala sobre isso. Eu não vou dar spoiler, mas só para dizer que não é um termo fácil de traduzir, né? Tem autores estudiosas, né, que eles apontam que relacionam, que atribuem à descentralização o aumento, né, da governança democrática e a redução da corrupção, ou seja, a descentralização favoreceria essa governança democrática e, por conseguinte, também a redução da corrupção. Então, já acho uma relação bastante interessante entre democracia e corrupção. Talvez parece óbvio, mas não sei se é tão óbvio assim, e mesmo que seja, nunca é demais reforçar, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né, todos nós. E isso teria sua razão de ser no fato de a tomada de decisões ficar mais ao alcance, mais à vista dos atores locais, quando existem esses processos mais bem assentados de descentralização de poder, de autonomia, de gestão, etc. e tal. Só que os autores desse artigo que a gente está discutindo apontam que há dois pressupostos nisso que não necessariamente são preenchidos, podem ou não podem ser preenchidos, ou seja, é daí que veio a pesquisa, né? Assim, bom, isso é apontado, mas vamos ver se é isso mesmo, né? Quais são esses pressupostos? O primeiro deles é que os burocratas locais, aí eu não sei se essa é a melhor tradução também, talvez os trabalhadores da administração pública municipal, não, tá, né, dessas localidades. A gente chama de burocracia toda, quer dizer, enfim, é um termo que se usa cientificamente, e está bem, isso está certo. Porque é uma palavra já bastante carregada, né, mas de sentidos e tal, sei lá. Mas, enfim, que esses burocratas locais, né, esse primeiro pressuposto é de que esses burocratas locais seriam, estaria dada, digamos assim, a qualificação deles para gerenciar o que eles chamam de um novo espaço de decisão, mesmo que a supervisão do governo central seja mais escassa, né? Ou seja, de que essa qualificação, de algum modo, estaria dada, que eles seriam qualificados, ponto, né? O outro pressuposto é de que é relativamente fácil implementar essas chamadas accountability horizontal e vertical entre as autoridades locais. Eu já vou também falar sobre esse desdobramento do termo accountability. Ou seja, esses pressupostos, né, é uma questão.
né? Assim, você pode, de fato, relacionar a descentralização com o aumento da governança democrática e com a redução da corrupção, mas o que os autores propõem são dados e a gente entender, de fato, se isso acontece, em que medida. Bom, e aí eles vão falar sobre esses dispositivos de accountability, e aí, nesse momento, eu já tento uma aproximação, né, uma tradução aproximada, que certamente não vai dar conta do termo, seria a responsabilização objetiva, seria a prestação de contas, seria algo aproximado disso, né? Então, assim, esses dispositivos de accountability teriam um papel de monitorar as tomadas de decisão. E aí, nesse sentido, eles estariam relacionados à extensão da corrupção e também à sua ligação ou não com a descentralização. Mas eles apontam que tem poucos dados sobre essa relação. E aí, o objetivo mais específico da pesquisa seria tentar elucidar se os conselhos municipais de saúde, aí entendidos, né, como dispositivos, então, de accountability, se eu entendi corretamente, se esses conselhos teriam sido capazes de aumentar a accountability, essa responsabilidade objetiva, a prestação de contas, né, dos governos locais, e também, né, como consequência, deter a corrupção em relação aos gastos em saúde. Uma outra questão que eles levantam é se o tempo de existência do conselho, ou seja, quanto tempo o Conselho Municipal de Saúde foi implementado naquela localidade, faz diferença na sua atuação. E aí também eles apontam a possível influência dos mecanismos eleitorais na redução das práticas de corrupção. Nesse caso, já seria um outro tipo de accountability, seria vertical, mas eu ainda não entrei nisso, né? Algumas características dos conselhos municipais de saúde, que eles também apontam, muito brevemente, é o seguinte: apesar de a lei federal ter determinado como condição para os municípios receberem os recursos para a saúde ter sido a criação dos conselhos, nem todos foram criados ao mesmo tempo. Eu até fiz uma pesquisa breve, eu trabalhei algum tempo no município da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, e lá o Conselho Municipal de Saúde foi criado em 2014, ou seja, no ano em que esse artigo foi publicado, coincidentemente. E as funções do Conselho Municipal de Saúde seriam, principalmente, estabelecer as prioridades básicas para o setor, né, de saúde, supervisionar a provisão local de serviços de saúde dos municípios, aprovar o orçamento de saúde e fiscalizar os gastos desse orçamento. Mas aí eu proponho uma pausa para a gente refletir sobre esse termo accountability, a gente se desviar brevemente do texto sugerido. Eu, enquanto estava lendo, não sei, não estava soando bem a tradução que eu estava fazendo. Tinha momentos que eu traduzia como responsabilidade, outros momentos como responsabilização, outros momentos eu usava como accountability. Aí eu recorri ao João Roberto, que recorreu ao professor, que também respondeu prontamente, aí sugeriu 2 textos. Eu achei bem interessante, assim, para falar exatamente sobre o termo accountability, que eu acho que é crucial nessa discussão, né? O primeiro deles é da professora Ana Maria Campos, que foi professora do IMS, né? Ele foi escrito em 87, ou seja, antes da Constituição de 88, antes do SUS, mas a publicação dele foi em 1990, Accountability, quando poderemos traduzi-la para o português? E o outro texto é uma inspiração e um comentário que foi feito 20 anos depois, do José Antônio Pinho e da Ana Rita Sacramento. Accountability, já podemos traduzi-la para o português? Eu já vou dar o spoiler de que não, mas vamos lá, vamos continuar nessa pausa de reflexão sobre o termo. No texto da Ana Maria Campos, que é esse de 87, ela conta, né, é interessante, ela narra como é que foi digamos assim, a aventura dela nesse encontro com esse termo, né? Foi em 75, ela estudava o mestrado dela e nos Estados Unidos, acho, e ela escutava o termo, e apesar de ela ter uma... Oi? Exato. Ela escutava o termo e não conseguia entender de modo nenhum o que significava, apesar das ferramentas que ela tinha na língua, né? Ela tinha um bom inglês. E aí depois que ela voltou ao Brasil, ela passou a estudar e ela se deparou com esse autor, Mosher, bom, não sei se o nome é esse, como fala, para quem accountability é sinônimo de responsabilidade objetiva
ou obrigação de responder por algo. Então, seria um conceito oposto de responsabilidade subjetiva, mas não incompatível com ele. Talvez opostos, mas complementares, né? Não sei. E esse autor também diz, ela cita, né, que accountability acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou organização perante uma outra pessoa fora de si mesma, e aí esse fora de si mesmo é fundamental, ou por algum tipo de desempenho. Quem falha no cumprimento de diretrizes está sujeito a penalidades. Então, daí ela extrai o caráter de obrigação dessa noção de accountability. Ainda no texto dela, ela passou a se perguntar, então, quem, fora do detentor da função pública, poderia ser reconhecido como aquele que iria compelir ao exercício da accountability, né? Quem dá essa... Qual é o critério, né, para a gente decidir quem faz isso? Porque não poderia ser alguém de dentro, né? Uma das questões que ela aponta no texto dela é que não adianta você fazer uma fiscalização através de mecanismos ou dispositivos internos. A fiscalização tem que ser externa, né? E aí ela foi evoluindo na pesquisa, chegou à teoria democrática, e aí ela chegou à conclusão de que quanto mais avançado o estágio democrático da civilização, da sociedade, maior o interesse pela accountability. Tem algo interessante também que ela aponta que, na época que o texto foi escrito, o controle externo da burocracia executiva, de acordo com a Constituição de 67, que era a Constituição vigente, ou seja, a Constituição do regime militar, competia ao Congresso, com o apoio do TCU, fazer esse controle. Ou seja, não havia ainda CGU, né? Essa mesma CGU da onde vão ser tiradas as auditorias e os dados para essa pesquisa desse artigo que a gente está discutindo. Aí a gente passa rapidamente para o texto do José Pinho e da Ana Rita Sacramento, que fazem um diálogo com o texto da professora Ana Maria Campos. Eles começam por um inventário do termo nos dicionários em inglês, e aí constatam um pouco surpresos de que o termo não está em todos os dicionários e também não há um consenso. Então, se a gente seguir o raciocínio da professora no texto dela de que o termo não existe no Brasil, né, uma tradução mais talvez fiel, pelo fato de que a noção não está desenvolvida na cultura, né, então você precisa ter essa noção na cultura, digamos assim, quanto comportamento, ou algo desse tipo, para você ter o termo, talvez nem nos Estados Unidos, que seria supostamente mais avançado democraticamente, também parece que também não está tanto assim, porque não há consenso nesses termos, isso 20 anos depois, né? Eles apontam mudanças ao longo desses 20 anos, desde que foi escrito o texto original, né, como o próprio processo de descentralização, que seria a movimentação de autoridade dos governos centrais para os governos locais, e aí isso seria um índice dos governos democráticos, né? A partir da Constituição de 88, eles apontam, né, a gente tem acompanhado também, tem ocorrido uma crescente transferência de responsabilidade e de competência dessas esferas federal e estaduais para os governos locais. E ainda no texto deles, mas já finalizando, para a gente voltar para o texto original do curso, né, eles apontam que o fortalecimento da democracia e da caminhada em direção às práticas de accountability se dá através de práticas como, por exemplo, o processo de elaboração do orçamento, com a participação da sociedade, que é o chamado orçamento participativo, a obrigatoriedade de criação de conselhos municipais para acompanhar e controlar a aplicação dos recursos recebidos, e também a disposição das contas do município para que qualquer contribuinte possa ter acesso, fazer, né, analisar, examinar, etc. E aí eles finalizam dizendo que a dificuldade na tradução, né, do termo accountability persiste, mas que a gente estaria mais perto dessa tradução, só que ainda longe da construção de uma verdadeira cultura de accountability. Bom, isso foi em 2009, né? Eu acho que a gente retrocedeu um pouco mais, né? Então, talvez a gente esteja mais longe ainda. Voltando ao texto, né, eu acho interessante a questão da CGU, é só para dizer, né, que eles selecionam randomicamente, aleatoriamente, 60 municípios com menos de 500 mil habitantes 3 vezes ao ano para empreender essa auditoria, e aí é feito um escrutínio, né, do uso desses fundos federais nos últimos 2 anos, né, e daí que foram retirados esses 980 casos para essa pesquisa. E aí a gente tem dois tipos de accountability, né, a horizontal e a vertical. A horizontal tem a ver com o controle feito
entre entes que estão no mesmo nível hierárquico, ou seja, entidades governamentais. Nesse sentido, o Conselho Municipal de Saúde entra nessa questão da accountability horizontal, e na vertical é quando isso acontece, essa prestação de contas, né? Essa responsabilização objetiva, digamos assim, entre entes desiguais, por exemplo, os representantes eleitos e os seus eleitores. E aí os autores apontam os efeitos da competição política, ou seja, a tendência é que governos democráticos facilitem uma oposição mais forte que monitore as ações governamentais, e, nesse sentido, isso dificultaria práticas de corrupção. Eles também trazem a hipótese de que os conselhos municipais de saúde adquirem experiência ao gerir o sistema financeiro, né? E aí cada ano adicional de existência representaria um ganho na capacidade local de fiscalização, monitoramento, etc. Eles também usaram duas variáveis para controlar as possíveis diferenças das condições sociais locais. Essas diferenças poderiam influenciar a capacidade desses atores na fiscalização dos recursos, e aí seria uma porcentagem da população abaixo da linha de pobreza e o logaritmo da população local. Eu confesso que eu tive que recorrer ao meu irmão, que é estatístico, para saber o que era esse logaritmo da população. Enfim, caminhando para o final do artigo, os resultados seriam, né, o primeiro deles é a confirmação da hipótese de que os conselhos municipais de saúde, de fato, têm um papel no aumento da accountability, dessa responsabilidade objetiva, dessa responsabilização, né, na gestão da saúde no nível local. Né? Eles perceberam que também, quanto maior o tempo de existência do Conselho Municipal de Saúde, menor a incidência de corrupção nos municípios, ou seja, há uma correlação aí. Espera aí, passei sem querer. Eles também falam, né, que, de repente, medidas mais apuradas a serem desenvolvidas futuramente poderiam aprender diferenças possíveis entre os conselhos, né, a fim de explorar o efeito da qualidade desses conselhos municipais de saúde na incidência da corrupção. Outro resultado é que houve, né, a relação, quer dizer, identificaram uma relação possível, só que não é clara, né, entre a competição eleitoral e a propensão dos governos municipais a exibirem níveis mais altos de corrupção, mas eles não têm como precisar pelos dados encontrados. E um outro resultado foi o que é mais provável, né, de acontecer desvio de verba nos municípios que recebem recursos de origem mista, ou seja, do governo federal e dos governos estaduais. Quando as verbas são mais do governo federal, haveria um medo talvez maior, um receio maior em relação às próprias auditorias, então isso talvez inibisse, né, práticas de corrupção. É uma das discussões que o artigo traz também. E não foi encontrada correlação entre o tipo de gasto de saúde e a incidência de corrupção, ou seja, para onde vai aquele gasto especificamente, né? Para compra de medicamento, para pagamento de profissional, outros gastos, né? Digamos assim, a natureza da atividade em que o gasto é empregado. E aí, só para acabar, uma breve homenagem ao Quino, criador da Mafalda e de tantos outros cartoons sensacionais, para muito além da Mafalda, que morreu ontem. E já que a gente está falando de democracia, corrupção, accountability, saúde pública, fica aí essa homenagem. Eu finalizo aqui minha apresentação. Comentários, perguntas? Talvez eu mesma tenha... Fala. Deixa eu ver aqui. E esse termo... Não, se quiser... Esse termo accountability também me deixou um pouco em dúvida em alguns momentos, porque é um termo complexo. Pois é, por isso que eu recorri ao João Roberto, que recorreu ao professor, e aí vieram os textos, e aí deu uma boa esclarecida. Eu achei um pouco... Enfim, eles encontraram correlação, mas eu confesso que eu estranhei um pouco essa questão da accountability, responsabilização vertical nessa questão dos efeitos da competição política. Eu entendi que um governo democrático, né, que uma sociedade mais democrática que permite competições eleitorais que também permitem monitoramento e oposição, etc., eu entendia a lógica, mas, ao mesmo tempo, eu estranhei. E uma outra dúvida só,
que eu não falei sobre isso na apresentação, mas eles falam que uma das variáveis para controlar as diferenças dos governos locais, das condições locais na gestão do governo, do Conselho Municipal de Saúde, né, seria a questão da população abaixo da linha de pobreza. E isso se deveria, a explicação dessa variável seria que teria uma tendência de que municípios com altas taxas de pobreza teriam um eleitorado com um nível mais baixo educacional e, assim, uma reduzida capacidade de acessar informação que pode ser usada para monitorar os serviços públicos de saúde. Eu achei estranha essa explicação, embora ela faça sentido, na medida em que eu pensei, mas também não pode ser porque as pessoas estão mais ocupadas em sobreviver, assim, no sentido de, sei lá, procurar trabalho e matar a fome, etc. e tal, a depender do município, assim. Não necessariamente a questão do nível educacional apenas, assim, só esse estranhamento que eu fiquei. Vivian, você tem um autor, já ouvi isso algumas vezes, agora não vou fazer justiça a quem desenvolveu isso. O problema do pobre, além dele ser pobre, obviamente, mas o problema dele é que todos os seus amigos são pobres. Então, obviamente, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o ciclo de pobreza, né, ele contém em si um conjunto de dificuldades. O acesso aos serviços, portanto, a ideia do que ele vai ter mais, ele não vai ter um amigo influente para permitir que ele ou que ajudá-lo a entrar no serviço de saúde, etc, etc. E os serviços postos são mais serviços disponíveis, têm menos qualidade, menos acessível, tem a dificuldade do acesso social e tal. Então, obviamente, a compreensão de como é que o serviço funciona, então, tudo isso é mais complicado, né? Então, o que eu acho que esse artigo traz, como eu disse, um dos poucos que trata da questão da corrupção no setor saúde no Brasil, de maneira coerente, articulada, enfim, metodologia e tal, né? Ele usa as ferramentas disponíveis na época então acesso à informação é uma coisa importante, né? Obviamente enfim, a informação é central para você poder estudar os problemas dos processos. E ele usa de forma eficiente isso, né? Então, você tem estudos quantitativos, estudos qualitativos, né? Eu sou muito reticente com aqueles estudos que apenas identificam a opinião do usuário, do pesquisado, tá certo, né? Não que eles não sejam válidos, mas eles certamente são mais limitados e limitam a possibilidade de compreender o fenômeno como um todo, né? Então, estudos estatísticos que utilizam ferramentas hoje cada vez mais poderosas e tal, ajudam a compreender o fenômeno de maneira mais articulada e mais abrangente, né? Então, a associação dos dois, provavelmente, ela é mais virtuosa, né, do que uma só. Hoje você tem mais ferramentas, você tem portais de transparência, você tem uma série de coisas. Então, em relação à governança, né, aí o Conselho Municipal de Saúde é uma ferramenta, é um instrumento para isso, um mecanismo para isso, né? E tem alguns estudos, eu mesmo estudei, antes disso, fiz um estudo sobre o Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, aliás, do Rio de Janeiro, né? Então, você tem para a questão da governança e para a questão da accountability, né? Isso aí. Há todo um entendimento, hoje talvez relativizado, mas há todo um entendimento, alguns organismos internacionais e tal, promoveram muito intensamente nesse período, né, nos anos 2000,
ao processo de descentralização na suposição, na hipótese de que eles ampliam não só os processos de decisão, e, portanto, ampliam a democratização da gestão e, com isso, também reduzem processos de corrupção, aumentam a accountability, ou seja, o Estado passa a responder melhor, né? Uma tradução de accountability é responsabilização, tá certo? Uma responsabilização no sentido de responder, né? Não no sentido de ser responsável, né? No sentido, em inglês, eles usam a palavra responsiveness, tá certo? Que é exatamente a capacidade de responder às demandas legítimas da população, né? No campo da saúde, né? Então, a accountability está associado com esse elemento, né? Transparência é um instrumento de accountability, né? Esses portais da transparência que vêm sendo criados ao longo dessa última década e meia, tal, em toda a América Latina em geral, né? São instrumentos de accountability, são ferramentas para aumentar a accountability. Mas é essa a ideia, né? Um problema, obviamente, linguístico, tá certo? Né? Mas é um problema também cultural, institucional, né? Essa que é a questão, a maior dificuldade de tradução de accountability, é o que a Ana chama a atenção. A Ana foi minha orientadora no doutorado e uma grande amiga, né? Ela faleceu há alguns anos atrás e era uma pessoa assim, muito, quer dizer, estudou administração e tal, e a forma como ela aborda a questão da accountability é muito a sua, quem a conheceu, a sua personalidade, né? Então, ela chamava atenção para isso, né? Você tem um problema de cultura institucional, muito mais do que de linguístico, né? É uma delícia ler o texto dela. E depois a reflexão, 20 anos depois, o Dércio, que vocês conhecem, que trabalha com a gente no Instituto, é professor da Faculdade de Engenharia, foi também orientado dela, né? E foi orientado no doutorado. E, além de ter sido, enfim, eu conheci ela num grupo, ela tinha um grupo de estudos que se reunia todo mês na casa dela, né? Para ler artigo, conversar sobre, enfim. E ela fazia comida, fazia bolinhos e tal. Essa era uma reunião bem famosa, né? Na época a gente não tinha esses mecanismos aqui de reuniões virtuais. Ela morava aqui no Leblon. E era uma coisa familiar, nos considerava todos como não necessariamente filhos, mas parceiros, amigos, e ela é uma espécie de guru, né? Eu frequentei algumas vezes, e depois, enfim, terminei indo para Genebra, eu frequentei menos, obviamente eu vim aqui, a gente conversava, saímos, e ela apresenta esse termo e as dificuldades desse ponto de vista. Bom, é verdade que temos problemas até hoje para traduzir o termo, por conta dessa nossa cultura institucional e política. Mas eu acho que hoje todos os processos, pode-se discutir, enfim, a questão aí política e tal, mas o fato que todo esse processo da Lava Jato, por exemplo, né, obrigou que o setor privado, nesse campo aí da construção e outros, as grandes empresas, aumentassem muito os seus mecanismos internos de governança e accountability. São dois termos que estão muito associados, governança e accountability, né? A tradução para o português não é uma palavra muito bonita, governação, mas, enfim, a ideia de que, quer dizer, ela não é só a gestão, que ela tem um lado meio administrativo, né? Mas é a gestão, digamos, político-institucional, né? E no campo da saúde, a gente, enfim, eu acho que é um campo no qual a gente
precisa estudar essas coisas e fazer, quer dizer, produzir conhecimento que contribua para melhorar o processo de decisão política. Gente, bom dia. Bom dia para todos. Muito boa a aula de hoje. Maravilhosa. Bom dia. Muito bom.